Olá, meus amigos do YouTube. Vamos aqui seguir com o nosso estudo de ácidos base, né? E basicamente nas aulas anteriores a gente já estudou tudo que que a gente precisa saber sobre ácidos, tudo que a gente precisa saber sobre bases. E nessa aula a gente vai trabalhar o que? Os indicadores ácido básico. Vamos ver alguns tipos de indicador, algumas características, o tipo de coloração, curiosidade, assim vai. Tá bom? Lembrando que é uma aula dedicada ao primeiro ano do ensino médio, então tem muitas das coisas aqui que a gente não vai aprofundar, tá bem? Então vem comigo aí. Então, galera, começando pelo conceito de indicadores ácido-base. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que mudam de cor de acordo com o pH, tá bom? Então, como o próprio nome diz, são substâncias que vai o quê? Quando jogar em determinado meio, vai mudar a sua coloração. E essa mudança de coloração vai ocorrer devido ao pH do meio, tá bom? Se o pH do meio for de determinado valor, a gente vai ter uma cor. E o indicador ácido base vai indicar qual seria essa cor, tá bom? Então essa mudança ocorre devido ao pH do meio, tá? Mas o que vem a ser pH? No primeiro ano do ensino médio, a gente não aprofunda muito sobre pH, a gente só dá uma base geral, tá bom? Então o pH, pessoal, ele significa potencial hidrogeniônico e consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. O pH ele é o potencial hidrogeniônico. O que significa isso? A gente quer saber quanto de H+ a gente tem em determinado meio, quanto de H3 ou mais a gente vai querer saber a concentração dele e vai aplicar ele numa fórmulazinha que a gente tem de log e a gente vai ter um determinado valor. E de acordo com aquele valor que vai dar, a gente vai dizer, esse meio ele é considerado ácido, esse meio é considerado neutro, esse meio ele é considerado alcalino, ou seja, básico, tá bom? E a gente tem uma faixa de pH, tá bom? O pH ele varia de 0 a 14, considerando, né, a temperatura de 25 graus Celsius, que é o padrão na química. Então, se o teu cálculo ele deu um pH de menor que 7, ou seja, 1, 2, 3, assim por diante, menor que 7, o seu meio é considerado meio ácido, tá bom? Se o teu pH deu um valor maior do que 7, nós temos um meio considerado básico. E se o teu valor deu exatamente 7, o meio é considerado neutro, não é ácido e nem é básico, tá bom? Então essa é só a palha geral que a gente dá no primeiro ano. No segundo ano a gente vai aprofundar muito sobre pH, vamos chegar a fórmula, vamos ver a parte histórica, tudo que está relacionado a ele, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente tem o que? Os principais indicadores ácido-base. Começando com um dos principais e mais recorrentes para quem vai prosseguir no estudo de química e pretende fazer alguma universidade de química ou algum curso que tenha algum eixo de química na sua graduação, provavelmente você vai trabalhar com o indicador fenolftaleíno. Eu trabalhei muito na universidade com ele, tá? O indicador fenolftaleíno, né, como o próprio nome diz, ele é um indicador de pH que tem fórmula molecular C20H14O4. Apresenta-se normalmente como um sólido em pó branco ou em solução alcoólica como um líquido incolor. Então aqui temos aqui, né, a fenolftaleína, temos aqui a fórmula estrutural da fenolftaleína. Essa fórmula estrutural, pessoal, ela vai o quê? Variar de acordo com o meio que você está, tá bom? Se o meio é ácido, ela vai variar um pouco. Se o meio é básico, ela vai variar um pouco. Isso que torna visível a mudança de cor, mas é uma coisa que a gente não vê no ensino médio, tá bom? Só trouxe aqui mesmo por curiosidade a fórmula da fenolftaleína. Então, fenolftaleína, pessoal, o nosso primeiro indicador ácido básico, quando ele está em solução, ele é uma solução alcoólita, que é um líquido que incolor, ou seja, não apresenta coloração. Mas o que é importante desse slide aqui? O que é importante é o que está aqui, tá bom? Quando a gente joga a fenolftaleína em meio ácido, ela não terá cor, ela será incolor. E quando a gente joga a fenolftaleína em meio básico, ela terá coloração rosa. Então vamos aqui, meio básico, fenolftaleína terá a cor rosa. Meio neutro, ela não terá cor. Por quê, pessoal? Ela continuará com a cor dela, ou seja, incolor. Por que isso? Porque o meio é neutro. Se o meio é neutro, não vai alterar em nada a coloração da fenolftaleína. E como ela é um líquido incolor, então o meio neutro também será o quê? Incolor. E quando você joga ela em meio ácido, o que acontece? Continua incolor, tá bom? Então, tem que gravar isso aqui. Meio ácido, incolor, meio base, rosa. O indicador é o fenolftaleína, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o indicador tornassol, tá bom? O tornassol, ele é extraído de uma planta ali e é fixado em papel poroso, que a gente chama de papéis de tornassol, tá bom?
Existem vários tipos, existe o papel de tornassol azul, o papel de tornassol vermelho, também tem hoje em dia já produzindo o papel de tornassol neutro, tá bom? Tem coloração basicamente lá quase cinza. O papel de tornassol azul, pessoal, ele é usado para testar ácidos. Por quê? Ele apresenta a coloração azul porque na sua fabricação ele foi submetido a um processo com bases. Então eu vou dizer que o papel tornassol azul ele é básico, tá bom? Como ele é básico, pessoal, se você jogar uma solução básica no papel de tornassol azul, a coloração vai continuar o quê? Azul, não vai mudar nada. Por isso que ele é usado para indicar ácidos, tá bom? Porque se é base não vai mudar, então não nos interessa. Então o papel de tornassol azul ele é usado para testar ácido, tá bom? Se você pegar e jogar, tiver um meio ácido e pegar o papel de tornassol e for lá e submeter ele nesse meio ácido, o que vai acontecer com esse papel azul? Ele vai virar vermelho, tá bom? O papel de tornassol vermelho, ele quando foi fabricado, foi fabricado e foi submetido a meio ácido, tá bom? Por isso que ele pegou essa coloração. Então, já que ele é meio um pouco ácido, pessoal, ele é usado para testar o quê? As bases, tá bom? Porque se você jogar o papel de tornassol vermelho no meio ácido, a coloração não vai mudar, vai continuar vermelha. Agora, se você pegar o papel de tornassol vermelho e jogar no meio básico, a coloração vai virar o quê? Azul, tá bom? Então, o que você precisa gravar do papel de tornassol? Isso aqui. Quando o papel de tornassol ele está no meio ácido, a cor vai ficar o quê? Vermelha. Quando o papel de tornassol estiver no meio básico, a coloração vai ficar o quê? Azul, tá bom? Isso é importante do papel de tornassol. Basicamente isso que vocês precisam saber. Meio ácido vermelho, meio básico vai ficar azul, tá bom? Então vamos seguindo aqui. E a gente tem também um indicador natural, que é o repolho roxo, que ele é muito utilizado aí em vários experimentos na química. Eu vou até mostrar para vocês uma parte procedimental aqui de experimento que vocês podem fazer hoje mesmo na casa de vocês, se vocês quiserem. O repolho roxo, pessoal, é um indicador ácido base porque ele contém alguns pigmentos que são chamados de antocianinas, tá bom? Esses antocianinas são capazes de alterar a sua estrutura e devido a isso, pessoal, a coloração dele, de acordo com o meio que ele vai estar, tá? Então a antiocina vai fazer o que? O repolho roxo virar um indicador ácido básico natural. Se ele tiver em meio ácido, ele vai ter uma coloração. Se ele tiver em meio básico, ele vai ter outra coloração e variantes dessas colorações, tá bom? Então aqui nós temos aqui a estrutura da antiocina. Aqui ela vai mudando de acordo com o pH que ela tá. Ela tem essa estrutura aqui com pH menor que 3, tem essa estrutura com pH de 8,5 e tem essa estrutura com pH acima de 11. Então a estrutura da antocianinas, desculpa, ela muda e ela que faz o repolho roxo ser um indicador ácido básico natural. Tá bom, pessoal? Então vem comigo aí. E eu vou fazer aqui um procedimento, faça em casa, tá? É muito fácil fazer, obter o extrato do repolho roxo, tá bom? Como é que você faz? Você primeiramente vai pegar o repolho roxo, vai tirar uma certa quantidade. Aqui eu peguei de um site que eu achei bacana, ele pede para te pegar 1/4 de uma cabeça de repolho roxo com 1 litro de água, tá? Isso pode variar um pouco o seu volume, pode variar a quantidade, depende muito de você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o repolho, vai pegar o teu liquidificador, vai pegar o repolho roxo, vai jogar lá, vai colocar 1 litro de água e vai bater, tá bom? Até formar essa mistura aqui, tá? Feito isso, você vai o que? Peneirar. Você vai, para você tirar os resíduos que vão ficar do repolho roxo e para você extrair o que? Apenas a parte líquida, que é o que nos interessa. Então você vai peneirar. Você também pode pegar aquele coador de café e submeter novamente, tá? O repolho roxo nele para que você perda ainda mais resíduo, tá? Porque o resíduo sólido não nos interessa, interessa esse extrato líquido aqui, tá bom? Então depois que você obter isso aqui, o que você vai fazer? Você vai adicionar, identificar as amostras em um copo, então você vai pegar vários copinhos aí na sua casa e vai adicionar aquilo que você quer saber. Se tem caráter ácido, se tem caráter base, o vinagre, o sabonete, entendeu? Depende muito do que você quer. Aí você vai colocar algum copinho e vai o que? Anotar. Esse aqui é o sabonete, esse aqui é o vinagre, esse aqui é o limão, entendeu? Você vai anotar para você saber qual é cada coisa. E depois você vai adicionar um pouco do extrato de repolho roxo em cada amostra, tá bom? Após isso você vai anotar e ver qual a coloração que teve. Aí eu trouxe aqui, tá, uma pequena tabela de alguns materiais que eu encontrei no livro que a gente tem dentro da nossa casa, né?
Então temos ali o extrato de repolho roxo e alguns produtos cotidianos que você pode usar para fazer esse experimento. Você pode usar o vinagre, suco de limão, refrigerante, líquido de bateria, ácido muriático, solução de amônia, leite magnésio, sabonete e limpa-forno, tá bom? Do vinagre, pessoal, até o ácido muriático, todos eles vão ter coloração que vermelha quando você jogar o repolho roxo neles. E a coloração vermelha significa que o pH está mais ou menos de 1 a 3. Então significa que esse meio é o quê? Esse meio aqui é ácido, tá bom? Aí você vai, claro, ter que procurar a tabela do repolho roxo, que eu trouxe aqui uma exemplificada, tá bom? Você vai procurar a tabela do repolho roxo, você vai ver a coloração que deu e você vai saber se aquele meio é ácido ou se aquele meio é básico, tá bom? Então, como deu vermelho do vinagre, suco de limão, refrigerante, líquido de bateria e ácido muriático, todos eles são o quê? Meio ácido, tá bom? O repolho roxo está indicando isso. Agora, da solução de amônia, de magnésio, sabonete e limpa-forno, todos eles vão dar coloração verde. Se deu coloração verde, significa que o pH dele está aproximadamente entre 11 e 12. Então, já que o pH está acima de 7, significa que eles são o quê? Base, tá bom? Então, o meio deles é básico, tá bom? Então, esse é o procedimento que você pode fazer com o repolho roxo com alguns materiais que existem aí na sua casa. Existem mais e mais tabelas sobre o tema. Você pode procurar e verificar qual seria a coloração que você obteve e comparar com a tabela do repolho roxo para saber se aquele meio é ácido ou se aquele meio é básico, tá bom? E depende muito do que vocês vão utilizar. E uma curiosidade aqui para a gente encerrar, tá? Muitas flores contêm indicadores ácido-básicos naturais em suas pétalas, tá bom? Como exemplo bem curioso, a gente tem a hortênsia. A hortênsia, ela é o quê? É uma planta aí que adquire cor rosa em meio básico, ou seja, em solo básico, e cor azul em solo ácido. Então, se você plantar a hortênsia na tua casa e você quer saber se o teu solo ele é ácido ou se ele é básico, basta olhar para a coloração da hortênsia que vai formar. Se a hortênsia que você plantou tem coloração azul, o teu solo ele é ácido. Se ela tiver coloração rosa, o teu solo ele é o quê? É básico, tá? Isso se repete para vários outros tipos de plantas que a gente tem, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Vejo vocês nas próximas aulas aí. Forte abraço a todos e até mais.